Nós já começamos a esboçar isso quando nós tratamos sobre o MIAC. Daqui a pouquinho, o Luizinho pode deixar a flecha, está ótimo, Luizinho? Eu vou pedir que o Luizinho lembre aquilo que a gente conversou sobre o MIAC. Por quê? Qual é a cara da nossa igreja? Sabe, meus irmãos, quando eu digo algumas igrejas para você, você vai me dizer o que elas estão se notabilizando. Por exemplo, Igreja Batista da Lagoinha. Qual é a marca da Igreja Batista da Lagoinha? A marca da Igreja Batista da Lagoinha é fazer pizza? É uma igreja que faz as melhores pizzas evangelísticas do Brasil? Qual é a marca da Igreja Batista da Lagoinha? Você pensa nela, já vem a tua cabeça. Ministério de louvor. A Igreja Batista da Lagoinha foi um instrumento de Deus para um novo estilo de adoração no Brasil. Quem é crente há mais de 10 anos lembra dos cânticos de guerra. Os músicos aqui da nossa igreja lembram que eram os cânticos de guerra. É botar um tom menor e ouve-se de todos os povos, e homens de guerra, Jeová. Esse era um tom maior. Há 10 anos ou mais atrás, a marca do louvor no Brasil não era tanto uma marca de adoração. A Igreja Lagoinha, influenciada por um ministério chamado Osana Music, foi um instrumento de Deus para louvores verticais. Então não é tanto louvor quero que valorize, que é um louvor lindíssimo, mas é um louvor horizontal. Mas Deus usou essa igreja para focar em Deus a adoração. É a marca dela. Perfeito, irmãos? Eu poderia conversar com você sobre várias outras igrejas e você me diria as marcas que elas têm. Por exemplo, quando eu penso numa igreja aqui, deixa eu dar uma igreja que tem uma marca característica: Exército da Salvação. Qual é a marca dessa igreja? É ação social. A mola mestra dessa igreja é ação social. E eu recebi informações, eu sei que nós estamos aqui no vídeo, está gravado, e os nossos irmãos do YouTube também podem dizer, até corrigir aí quando verem o vídeo. Mas acho que não é nem pastor que se chama, é capitão e capitã. Mas uma igreja marcada por ação social. Está claro isso? Eu já disse aqui várias vezes, eu creio que Deus distribuiu para denominações marcas. E Deus distribuiu para as igrejas marcas. Então quando a gente pensa, por exemplo, em Novas Vidas, tem uma turma aqui que foi da Nova Vida. Qual é a marca da Nova Vida? Para você, louvor. Em todas as Novas Vidas, elas valorizam louvor. Mas há alguns irmãos aqui que foram presbiterianos. Qual é a marca da igreja presbiteriana? Na minha visão, eu diria teologia. É uma igreja muito teológica. E teologia calvinista. E teologia pura. Teologia, estudo teológico profundo. João Calvino, Lutero. É a marca da igreja. Qual é a marca da igreja batista? Acho que nós crescemos algumas marcas, né? As igrejas batistas em geral, qual é a marca que tem? Evangelismo, e evangelismo mundial. Sem dúvida eu creio que em matéria de missões, eu acho que a nossa igreja, a denominação batista, está na dianteira. Missionários para o mundo, vamos evangelizar o mundo. Olha os hinos do cantor cristão, a maioria deles são missionários, vamos ganhar o mundo, missões. Então, cada igreja tem a sua marca. Pensando nisso, qual é a marca da Igreja Batista do Barreiro? Nós temos que pensar nisso. Então, meus irmãos, eu acredito que quando as pessoas entram por aquela porta, a maioria delas tem dito que a nossa igreja é acolhedora. Quantos concordam comigo? Levanta uma das mãos. Nossa igreja é a igreja do Cafuné, do Paparico. Eu creio que isso é uma marca. Eu creio que isso é uma marca. E nessa noite, eu gostaria de, junto com vocês, que nós pensássemos naqueles títulos, visão, missão, valores, sobre a nossa marca como igreja. João 1, 41 e 42 é um texto interessantíssimo. Eu quero ler com você. Olha aí na sua Bíblia. João 1, 41 e 42. Deixa eu prender aqui, por causa do nosso vento. Pronto, agora prendeu. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Está ótimo até aqui, que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, o que André fez? André foi chamado por Jesus. E quando André se tornou um discípulo, qual foi a primeira pessoa que André chamou? Qual foi, meus irmãos, a primeira pessoa que André chamou? O irmão
André foi acolhedor. O que André fez? Ele chamou o seu irmão e levou a Jesus. Pode trazer, rapaz. Nós precisamos ser uma igreja que traga pessoas. Eu olho aqui, obrigado, Tiaguinho. O Alessandro, que acabou de se converter e se batizar. O Alessandro todo domingo fala, pastor, temos que criar um movimento aqui na igreja de cada um trazer um. E o Alessandro, vamos começar esse movimento hoje oficialmente. Você está feliz, você é papai. Podemos pensar agora em geração de filhos. E eu tenho conversado com os irmãos sobre o ministério Arco e Flecha. Mas para a gente pensar nisso, nós queremos ser a igreja que, ao conhecer Jesus, traz alguém. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Quantos membros nós somos na nossa igreja hoje? Não vamos falar de membros, não. Vamos falar de número de pessoas. Somos mais de 100? Nós já somos? Com crianças somos? Com crianças somos mais de 100. Se cada um trouxer um, esse ano, em dezembro, nós estamos com quantos membros? Se cada irmão entre os 200, em 2011 trouxer um, no final de 2011 somos quantos? 400. Se ao final de 2011 nós fizermos um pacto de você tem 12 meses para trazer uma pessoa, não é possível, gente. Uma alma para um ano. Final de 2011, olha lá, não posso errar na conta, que está gravado. Nós vamos ser quantos? 400, é isso mesmo? Ok, isso para 2012. No final de 2012, começar em 2013. Cada um trazendo um, seremos quantos? Não, 800, não vale comigo? E assim, pensando em 2014, cada um trazendo um, seremos quanto? Paramos 800, não foi, gente? Gente, quem aqui ama a matemática, diga amém. Quem não suporta, diga misericórdia. Eu estou entendendo a dificuldade. Então, 2014 é o ano da Copa, é isso? Seremos quando em 2014? Olha só, hein? Agora, fica entre nós aqui. Podia dar até um som aqui agora. É muito difícil trazer uma alma por ano. Não pera e pensa. Eu disse uma por ano. Será que é muito difícil? Mas irmãos, se nós nos mobilizarmos, nós vamos trazer. Nosso alvo é uma, nós podemos inovação alvo. Como? Você não tem que evangelizar um, tem que evangelizar mais de um. Porque evangelizando mais de um, a gente sabe que uns vingam, outros não. Uns aceitam, outros não. Até uma semana de qualidade das costas para Jesus. Mas nós somos esses Andréis que precisam trazer seus irmãos. Então, se cada igreja fizer esse compromisso, ninguém segura a nossa igreja de irmãos. E não precisamos fazer nenhum alvo, nenhuma série de conferências evangelísticas. O melhor método de evangelismo é a amizade. Eu tenho certeza que se André fosse um péssimo irmão, ele não chamaria o irmão dele. Concorda comigo? Se ele fosse um péssimo irmão, não chamaria o irmão dele. Então, lembra aquilo que eu falei? Nós somos arcos. Cada pessoa nova que entra aqui é uma flecha. E essa flecha precisa de um arco para ser lançada. A flecha sozinha não vai. O arco precisa colocar a flecha. E o arco, o que o arco faz, gente? O que o arco faz? A pessoa que porta o arco direciona, vai para lá. E se o arco for bom, a flecha vai longe. Nós precisamos fazer isso. Precisamos, como Andrés, trazer Pedros. Vamos para outro texto. Gostaria que você observasse aqui comigo o seguinte: Lucas 5, 29 a 32.